Graças a Deus. De pé como estamos, abra sua Bíblia comigo sem perder tempo. No Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 27. Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 27. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, peça socorro. Todo mundo encontrou. Está escrito assim: E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Amém? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo. Aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Tem algum pentecostal aqui hoje? Então vamos orar nesse momento. Eu queria aqui aproveitar e pedir a oração de toda a igreja por um grande amigo meu aqui nessa terra, que infelizmente nesse momento está hospitalizado aqui no hospital de Boston. Foi pastor desse ministério, pastor Luiz Cláudio, pai do Claudinho que está aqui hoje. E já tem quantos dias que seu pai está internado? 4 dias que ele está no hospital. Se alguém puder fazer uma visita, fazer uma oração por ele, será muito bem-vindo. Eu estive lá. Os médicos deram um diagnóstico horrível, mas nós cremos no milagre. Eu creio que o médico dos médicos tem uma segunda opinião, e ele pode fazer um milagre nessa noite na vida do pastor Luiz Cláudio. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por tudo que nós já ouvimos e recebemos nesse culto, pela oportunidade que o Senhor nos deu de ofertar na sua casa. E agora o Senhor ainda nos dá graça para ouvirmos a sua palavra. Antes de ser o mensageiro, eu quero fazer aqui um clamor pela vida do pastor Luiz Cláudio, que está aqui no hospital de Boston. Os médicos têm um diagnóstico, mas eu sei que o Senhor é o médico dos médicos, e o Senhor pode surpreender-nos nessa noite de Natal. O Senhor pode tocar o corpo do seu filho, curar, trazer de volta a saúde, surpreender a família e mostrar que o Senhor é o mesmo do passado, do presente, e será o mesmo do futuro. Então nós ordenamos a enfermidade que está no corpo do pastor Luiz Cláudio que saia em nome de Jesus Cristo e que ele seja curado nesta noite. Agora sim, Pai, oro como mensageiro, pedindo ao Senhor que cerque este santuário com a sua presença, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, doa a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele ou ela nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. Toda a igreja diz. Os que podem tomar seu assento aplaudindo a Jesus, porque ele é bom, porque ele é maravilhoso. Graças a Deus. Eu prometo que não vou me delongar, serei sucinto naquilo que Jesus colocou no meu coração nesta noite. Hoje, como eu disse agora há pouco, tecnicamente é o aniversário do Senhor. Eu digo tecnicamente porque a data precisa do nascimento de Jesus é desconhecida. Uns comemoram no dia 25 de dezembro, outros dizem em 4 de janeiro, 6 de janeiro. Enfim, não me importa a data, me importa que ele nasceu. E se ele não tivesse nascido, a gente estava perdido. Fazia 400 anos que Deus estava em silêncio com a humanidade. Por 4 séculos não se ouviu a voz de um profeta sobre a terra. Por 4 séculos a nuvem da glória de Deus desapareceu da história. Deus não se manifestou mais em forma de anjo na terra. O anjo do Senhor, Deus encarnado em forma de um anjo, se manifestando aos homens, privando o homem assim de uma morte certeira, porque quem vê a glória do Senhor morre. Então por 4 séculos Deus ficou em silêncio com a raça humana, e de repente o silêncio dele é quebrado. O silêncio dele é quebrado com a anunciação do nascimento do seu filho. Maria,
aquela jovenzinha corajosa. Quando chegar no céu, quero dar um beijo na bochecha dela e dizer a ela: você foi corajosa. Estava dentro do quarto arrumando a sua trouxinha de roupa, estava desposada com um senhor já de meia idade, e de repente o quarto é iluminado por uma presença que ela desconhece. Ao virar para trás para ver quem era aquela luz, se era um menorá brilhando, se era um candelabro, ela enxerga a figura do varão chamado Gabriel. Gabriel, antes de que vê a Virgem ter um infarto no miocárdio, se curva diante dela e diz a ela: bendita sejas tu entre as mulheres. Ela se assusta com este cumprimento, porque judeu não se comunica assim. Judeu, quando encontra outro, diz Shalom Adonai. Como ele não diz Shalom, diz bendita seja tu. Ela deve ter perguntado: você não é judeu, né? E ele deve ter respondido: não sou nem judeu e nem da terra, eu sou do céu, eu sou celestiano. Fui enviado aqui pelo Senhor para te dar uma notícia: você vai dar a luz ao Salvador da humanidade. Ela se apavora, deve ter colocado a mão sobre o corpo, dizendo: mas como, sendo eu virgem? Nunca conheci homem algum. E ele dá um sorriso e diz: esse assunto já foi resolvido no céu. Esta noite você será cheia do Espírito Santo, porque aquilo que vai ser plantado em ti vai mudar o curso da história da humanidade por completo. Ele desaparece dali, o problema está feito, porque agora ela não pode contar ao futuro esposo. O futuro esposo descobre que ela está grávida, quer deixá-la, mas o Senhor Deus fala com ele na calada da noite, em sonhos. Ele então assume aquela cruz, fica do lado de uma moça que, embora fosse solteira e virgem, agora está grávida. E assim ambos dão luz a uma história linda, que culmina com o futuro arrebatamento desta igreja aqui. A história continua em cada rosto que aqui está estampado. Eu sei que todos que estão aqui nessa noite de Natal podem não ter tudo que querem, mas tem tudo que precisam, porque a presença dele supre as nossas necessidades. Só não consigo compreender como é que alguém em noite de Natal dentro da igreja consegue passar o culto inteiro com essa cara fechada, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Com todo respeito, isso aqui não é uma missa, nem um velório. Aqui é um culto de adoração àquele que nasceu e está entre nós esta noite. A não ser que você não creia que ele exista. Eu creio porque já experimentei, já tive contato com ele. E a Bíblia Sagrada, o seu livro, me fala da sua existência. Um dia, caminhando por esta terra, Dere, ele olhou para os seus discípulos e questionou eles: quem dizem os homens que eu sou? Os discípulos foram logo dando com a língua nos dentes, contando aquilo que eles ouviam a boca miúda na rua. Alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és até João Batista. E vós, quem dizem vocês que eu sou? Se calaram 11. Somente aquele que falava mais do que o homem da cobra teve coragem. Pedro, tinha que ser Pedro. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E pegando uma carona nesse pensamento, nessa pergunta de Jesus, fiquei eu a meditar: por que o Novo Testamento inicia com 4 evangelhos? Por que não 5? Por que não 6? Isso aqui hoje vai em forma de pregação e ensinamento para a igreja que já sábia é. Quando a nossa Bíblia Sagrada foi constituída como livro único, que aqui está, isso, algumas centenas de anos atrás, os homens não tinham a habilidade que nós temos de perceber as coisas tanto pelo Espírito. Saiba você que a sua Bíblia é um resumo de uma outra Bíblia, a Bíblia Católica Romana. A Bíblia Protestante é um resumo da Bíblia Católica. A Bíblia Católica tem 73 livros, 7 livros a mais do que a nossa Bíblia. Livros históricos, livros de cunho verdadeiro em historicidade, mas não em canonicidade, em sacracidade. Alguns livros que estão na Bíblia Católica vão de encontro àquilo que nós cremos, mas na via contrária. Por exemplo, o livro de Tobias fala sobre a oração aos mortos. É o livro de Judite que fala sobre a criação de luzes acesas em forma de velas, as almas daqueles que saíram da terra e morreram. E por causa disso, os nossos velhos pais da fé pegaram a Bíblia Católica e acharam que ela não estava perfeita e arrancaram dela 7 livros que são chamados de livros apócrifos. Livros escritos num período onde a unção, a graça, a presença de Deus não era mais sentida. Aí então temos a nossa Bíblia. Mas antes da Bíblia ser a Bíblia Católica com 73 livros, ela havia em uma seleção de mais de 100 livros. E esses 100 livros foram condensados, pincelados, para que a Bíblia estivesse nas nossas mãos hoje. Houveram livros que
se fosse eu, um daqueles pais da fé, quer seja do Concílio de Trento ou de Nicéia, levantaria o meu dedo e dizer: eu gostaria que esse livro estivesse aqui. Como, por exemplo, o livro de Enoque. O livro de Enoque não está na nossa Bíblia, mas é citado pela nossa Bíblia. Se é citado pela nossa Bíblia, se há canonicidade naquele versículo, por que o restante não foi tido como canônico também? Como escritor digo isso, como estudante da Bíblia. Como pastor não, estou muito feliz com o livro que está na minha mão. Mas fico eu pensando, por que que o santo Deus de Israel permitiu que apenas 4 evangelhos estivessem na nossa Bíblia? No mesmo lugar onde foram encontrados os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, foram encontrados mais de 40 outros livros. Entre eles o evangelho de Maria, o evangelho de Tobias, o evangelho segundo Tomé e uma centena de escritos. Escritos que, quando os nossos velhos pais pegaram eles, disseram que não havia canonicidade, que eram livros apócrifos, ou seja, escritos por pessoas comuns, às vezes até alguns que eram contra a nossa religião, mas para inserirem a sua semente, a sua erva daninha no nosso seio, deram nomes a esses livros de homens que caminharam ao lado de Cristo. Então se sacudiu todos esses livros, deixaram de lado e trouxeram para a nossa Bíblia 4 evangelhos. Por que não 5? Pergunto de novo. Por que não 3? Por que o número 4? Quem conhece a Bíblia Sagrada sabe que, por ser um livro místico, ela não fala apenas com letras, ela fala com números. O crente, por exemplo, quanto mais pentecostal é, mais números da Bíblia ele ama. O número 7 é um número cabalístico, é um número que fala sobre a plenitude de toda a criação. O número 3 é um número cabalístico também, fala do Pai, do Filho, do Espírito Santo, nós chamamos de Trindade. Nós temos a Bíblia Sagrada, o número 40, que é um número que fala de sofrimento, de provação, quer seja Jesus 40 dias no deserto, Israel 40 anos no deserto. São números místicos que estão inseridos na Bíblia Sagrada, números que têm a ver com a vida daqueles que temem a Deus. O número 4 também o é. O número 4 é o número da plenitude da terra. Quem já leu os escritos sagrados deve ter até dado uma gargalhada, porque os escritores insistem em afirmar que mesmo a terra sendo redonda, ela tem 4 cantos. Eu não consigo encontrar nada com cantos naquilo que é redondo. Inclusive no Brasil estão fazendo casas redondas agora. Isso pedido dos machos. Pergunta por quê? Porque todas as vezes que o homem casa, logo a sogra diz: arruma um cantinho para mim ficar na sua casa. Então, como uma casa redonda não tem canto para ela, é só uma brincadeira para descontrair vocês. Pois bem, mas os escritores da Bíblia dizem que a terra tem 4 cantos, mas ela é redonda. Falam de 4 cantos por causa dos 4 pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Também temos as 4 estações do ano. Ou seja, o número 4 seria o número da plenitude da terra, a plenitude da visão humana. O meu país ainda é um pouco atrasado, mas em questão de cinematografia, os Estados Unidos estão bem na frente. E aqui tem cines 4D. Quem já foi em cine 4D aqui? Ó, tudo com medo de ser excluído, tudo falso, tudo hipócrita, que eu já cruzei com uns 30 aqui lá no shopping que eu já vi, tá? O DR não vai excluir ninguém, hoje é Natal. O que é um cine 4D? Antigamente no Brasil nós temos o cinema em 2 dimensões, que ele tem cor colorida. Antigamente era monocrático, agora são cores coloridas. Então você tem a opção de ir no cine 2D, que é esse cinema que tem sala colorida, e no cine 3D, que é aquele que você coloca um óculos e dá vida à imagem. Aqui tem o 4D, que além de dar vida à imagem, você sente a cadeira tremer. Se passa perto de no seu rosto, isso é 4D. Esta é a maior tecnologia em imagem, porque dizem que é preciso 4 fotografias para provar a existência de algo em forma real. Se estivéssemos nos idos da década de 80, de 70, esse púlpito não seria de acrílico, seria de madeira. Sendo de madeira, e eu pedisse para esta santa igreja desenhar este púlpito, só poderia desenhar aqui à frente vocês que estão de frente, porque eu aqui de costa não poderia enxergar nada. Se eu pedisse para desenhar as laterais esquerdas ou direita, só quem está à direita, só quem está à esquerda poderia desenhar. De igual forma, só poderia desenhar aqui atrás quem aqui estivesse, no caso eu. Mas se pegássemos a fotografia da frente, a fotografia de trás, da esquerda e da direita, teríamos em 4 dimensões a visão perfeita daquilo que é. Eu creio que nós temos 4 evangelhos na Bíblia, porque são 4 fotografias que tiraram de Jesus, 4 retratos dele, cada um em uma dimensão, e se somarmos os 4, temos a visão plena do Filho de Deus sobre a terra.
A primeira visão, a primeira fotografia que nós temos no nosso evangelho foi desenhado por Mateus. Qual é o nome dele? Nem sempre foi Mateus. Houve um tempo em que o seu nome era Levi. Quando o seu nome ainda era Levi, ele era empregado de Roma. Empregado de Roma, cobrador de impostos, porque era formado na Universidade de Jerusalém, tinha habilidade com números, possivelmente formado na economia do seu tempo. Empregado por Roma, porque Roma não queria arriscar a vida dos romanos cobrando os judeus, então colocavam judeus para cobrar judeus. Mas esses judeus que iam cobrar as pessoas não podiam mostrar o seu nome de forma nenhuma. Esses homens que saíam à cobrança dos impostos também não saíam sozinhos. Em um rápido estudo sobre a cobrança de imposto dos judeus, você vai encontrar que Roma, no dia do imposto de renda anual, escolhia as cidades provincianas. Nessa cidade escolhia uma grande avenida, colocavam ali 200 escrivaninhas, 200 minimesas, e nessas 200 minimesas estariam 200 judeus cobradores de impostos. Os 200 usando o mesmo uniforme, usando o mesmo quipá sobre a cabeça, a mesma barba sobre o rosto, e cada um deles amparado por um guarda pretoriano. Então a leva de cobradores era no número de pelo menos 400 pessoas, 200 cobradores de impostos e 200 guardas que os salvaguardavam. Então imagine você uma grande avenida, à esquerda 100 escrivaninhas, à direita mais 100 escrivaninhas, 200 homens usando a mesma roupa, a mesma cor, usando o mesmo chapéu na cabeça e a mesma barba sobre o rosto. Isto era uma técnica, para que ninguém memorizasse o rosto de ninguém. Um homem com barba no rosto muito fechada, você não sabe quem é ele. Depois do barbudo Bin Laden, lá no Brasil, qualquer barbudo a gente chama de Bin Laden, porque são parecidos. Então haviam 200 cobradores de impostos, cada um deles com um guarda, para salvaguardar a sua integridade física. Imagine você vindo Jesus com sua escola apostólica que está começando. Ao chegar naquela grande avenida, se fossem brasileiros, eles iam fazer assim, cada um ia para uma fila, e quando o que chegasse a fila mais rápido, ia todo mundo para aquela. Eu imagino eles tentando fazer isso, Jesus dizendo, não, vamos todos para uma fila só. E qual a gente escolhe, mestre? Jesus vai andando dizendo, tem uma aqui que é especial. Eu imagino todo mundo olhando um para o outro, dizendo, como pode ser especial se são 200 homens iguais, mesma barba, mesmo chapéu, mesma roupa, mesmo trabalho. Só Jesus podia ver aquilo que ninguém via. De repente ele para na frente de um cobrador de impostos. Ele diz, é aqui que nós vamos ficar. A cobrança era muito rápida, porque era muita gente para ser atendida. O homem que cobrava impostos mal olhava no rosto daquele que estava sendo cobrado. Ao chegar a vez da pessoa, dava-se uma saudação, um shalom. Ele pedia logo as notas fiscais da sua empresa. No caso de Jesus, ele tinha a sua empresa de madeira. Ao mostrar ali para ele a sua carpintaria, mostrou os seus ganhos, os seus vencimentos. O homem fez os cálculos, tirou o tributo que era dele, anunciou a conta. Jesus pagou a conta, o homem devolveu a Jesus o troco, uma nota fiscal assinada, disse para ele, shalom, tenha um bom dia, e disse, próximo da fila. Até aqui está tudo bem, né? Só que quando Jesus foi sair da fila, com a nota fiscal na mão, com os discípulos do lado, ele sai e diz assim, Levi, me segue. Esse Levi toma um susto, porque não tem nenhum crachá no peito dele, não tem nada escrito na mesa com o nome dele, e é de propósito, porque eles não podiam ser reconhecidos. Você se lembra de Zaqueu, que estava em cima da árvore? Todo mundo insiste em dizer que ele subiu na árvore porque ele era baixinho. Ei, o homem era rico. Se ele quisesse, ele comprava a casa onde Jesus estava passando, no segundo andar, e olharia de lá. Não era isso. Ele, sabendo que Jesus passaria por aquela cidade, para não perder a bênção, e com a sua consciência pesada, ele se escondeu naquela árvore. Não era para Jesus ver ele, não era para ninguém ver ele. Ele só queria olhar Jesus. Mas Jesus passou perto e revelou ele. Zaqueu, desce, porque hoje me convém ir na sua casa. Já percebeu que ele desce dando desculpa? Ele desce gritando para todo mundo, ó, tudo que eu roubei eu vou devolver 3 ou 4 vezes. Por que ele está falando isso? Porque quando Jesus chamou ele de Zaqueu, todo mundo olhou para cima e viu a roupa de cobrador de imposto. Quando olharam, agora eles sabem da roupa do cobrador e o nome dele, e com o nome era fácil encontrar a pessoa. Ele, para não ser linchado, desce da árvore dizendo, tudo que eu roubei eu vou devolver até 3 ou 4 vezes mais. Levi não podia dizer o seu nome. Eram 200 homens com barba no rosto, sem dizer o nome a ninguém, 200 homens usando a mesma roupa, para que as pessoas confundissem eles. Aí Jesus, o Nazareno, olha para um, paga o tributo e revela ele, e diz, Levi, me segue. Levi tomou um susto. O soldado pretoriano botou a mão na espada. As pessoas que estão ao redor olharam e começam a murmurar, ah, Levi, estou reconhecendo aquele rapaz ali. A vida dele está correndo risco agora. Ele poderia ter deixado passar, mas não.
Quando ele ouviu Jesus chamar ele pelo nome, ele se assustou. E a pergunta que fica na mente de um universitário é essa: como é que ele me conhece? E ele pergunta para Jesus: como você me conhece? Eu imagino Jesus abrindo aquele sorriso de sempre, dizendo: eu sei muito mais do que o seu nome. Eu sei onde você mora, como você nasceu, qual é a sua situação agora, e eu posso escrever a sua história num futuro muito breve. Mas para isso você tem que deixar tudo e me seguir. Fique imaginando o que leva um cobrador de impostos, um homem inteligente e estudado, deixar uma vida plena, uma vida com a carteira de trabalho assinada por César, uma vida que vai dar a ele cidadania dupla, quer seja judaica e romana. Um homem que poderia ser milionário no futuro, ele deixa tudo para seguir aquele nazareno. Se alguém pudesse perguntar a ele por que ele fez isso, tenho certeza que ele diria: minha carteira de trabalho a partir de agora não é mais assinada por César, será assinada por Jeová Jiré, porque ao lado desse eu posso encontrar a minha história, o meu futuro. Foi caminhando ao lado de Jesus que ele viu Jesus sempre como rei, porque como judeu que era, ele enxergava em Jesus o Messias, o Machia de Israel, e por isso é ele quem escreve o evangelho mais forte em riqueza de detalhes. É ele quem fala sobre as escatologias da vida de Cristo. É ele quem conta para nós a história das 10 virgens. Mateus 25 até os dias de hoje dá arrepio na gente. Ele desenhou para nós um Cristo rei, um homem que andava na terra, mas com uma coroa invisível sobre a cabeça. Um homem que é rei na terra e será rei no céu em breve, logo na sua ascensão. E é ele quem vai chamar Jesus de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É por isso que o livro de Mateus começa com uma genealogia profunda. Ele fala sobre 3 gerações em 14 nomes, cada uma delas, que começa em Adão e chega até o nascimento de Cristo. Só tem genealogia quem é rei. Só sabemos de onde vem aquele que é rei, porque o sangue na sua veia não é um sangue comum. Mateus desenha para nós Jesus como rei. Posso ouvir um glória a Deus para aqueles que são súditos dele? Interessante que quando saímos do evangelho de Mateus e entramos nos outros evangelhos, dá uma depressão nos olhos, porque o evangelho de Marcos é tão pequeno, é tão simplório, é tão vazio de expressões, de pérolas literárias, é tão vazio de profundas informações, que quem lê o evangelho de Marcos e lê o evangelho de Mateus é capaz de dizer assim: por que a gente não rasga o evangelho de Marcos e tira ele daqui? Porque o de Mateus é muito mais completo. Mas por que Marcos aqui está? Detalhe: Marcos nunca foi discípulo de Jesus Cristo. Quem conhece os 12, a trupe inicial, sabe que o nome dele não está ali. Quem ler a história do cristianismo vai descobrir que Marcos foi discípulo de Pedro. Antes tentou ser discípulo de Paulo, mas Paulo era muito bravo, extremamente hostil, expulsou o garoto, porque um dia Paulo foi pregar, arrumou confusão numa cidade. Quando ele foi pedir o apoio de Marcos, cadê Marcos? Tinha dado no pé. Quando Paulo reencontra Marcos, ele dá nele um sermão e expulsa ele da sua escola, tira ele do seu discipulado. Como Pedro e Paulo tinham uma desavença eterna, tudo que Paulo desfazia, Pedro ia e pegava só para mostrar que era possível consertar aquilo que estava torto. E é Pedro quem traz João Marcos para trabalhar com ele. E Pedro dá a esse menino história, Pedro dá a esse menino experiência, Pedro dá a esse menino um nome, dá a ele um discipulado, e ele se torna uma das grandes mentes que naquele tempo sabia escrever. O Evangelho de Marcos foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. E ele só pôde ser escrito depois da tradição oral por um período de 70 anos lá na frente. É esse Marcos que vai escrever o Evangelho. Mas a pergunta que fica é: se ele não é discípulo, como é que ele escreve o seu Evangelho? Como é que ele escreve com alguns detalhes, algumas cenas que só poderia escrevê-las quem estivesse participando dela? Por exemplo, Marcos capítulo 16, versículo 7. É o único versículo que está no Evangelho de Marcos que não tem nenhum outro dos outros evangelhos em termos de história pós-ressurreição. João fala da ressurreição de Jesus, Mateus fala da ressurreição de Jesus, todos os evangelistas falam da ressurreição de Jesus, mas Marcos, no versículo 7 do capítulo 16, ele conta um segredo. Ele escreve assim: avisem aos discípulos e a Pedro que eu me encontro com ele lá na frente. Esse versículo só está escrito ali por uma obra de mistério. É por causa desse versículo que descobrimos que esse evangelho saiu da boca de São Pedro. Pedro estava atrás das grades, antes de morrer. Chamou João Marcos, que era o seu discípulo mais inteligente, era um escriba. Pediu para que ele viesse visitá-lo, trazendo nanquim, papiro e tinta, e uma pena. Marcos do lado de trás das grades, ou fora das grades, Pedro dentro das grades,
senta cada um em um banco, e Pedro diz a Marcos: eu quero deixar para o futuro, para a posteridade, um retrato do meu amigo Jesus de Nazaré. Eu vou falar e você vai desenhar. Pedro mal sabia ler e escrever. Quando a gente lê as suas encíclicas, pensamos que saiu da sua pena. Não, não saiu da sua pena. Foi rebuscado por escribas que tinham autoridade na leitura. Pedro era um pescador. Sendo um pescador, era um homem pobre, um homem simplório, um homem do povo. Por ser um homem simplório, um homem do povo, é por isso que o Evangelho de Marcos não tem beleza literária, nem informações profundas. Por isso que ele vai se igualar a Jesus. Ele vai escrever para nós um desenho de um Cristo que pode ser muito bem chamado de escravo ou de servo, porque é alguém que vem ao mesmo nível do pecador, ao mesmo nível daquele que mal cultura tem. Jesus tinha uma paciência com esse Pedro sem tamanho. É esse Pedro, no dia em que Jesus está lavando os pés dos discípulos, que esconde os pés e quebra o ato mais sacro da terra, quando Deus, mesmo sendo Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus, e ajoelha na frente do ser humano com um pano na mão para lavar os seus pés. É Pedro quem quebra esse momento sacro, dizendo a Jesus: o Senhor não vai tocar nos meus pés, porque eu não sou digno. E é graças a esse atrevimento de Pedro que nós temos um dos textos mais lindos da Bíblia, porque Jesus diz a ele: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E é Pedro quem vai dizer assim: já que é para ter parte contigo, não lava só os meus pés, lava também as minhas mãos, lava o meu corpo inteiro, porque eu quero ficar perto de ti para sempre. É graças à euforia desse Pedro, que está dentro do barco e salta no meio das águas e afunda, e todo mundo chama ele de homem de pouca fé. É graças a esse ato em que Pedro recebe o apelido de homem bule, homem chaleira, homem de pouca fé, que Jesus vai dar para nós um grande ensinamento nas entrelinhas. O ensinamento é esse: é melhor ir e voltar do que nunca ir. É melhor saltar nas águas e afundar do que nunca quebrar a lei da gravidade. Ou seja, é a maneira de Jesus dizendo assim: aquele que é atrevido recebe mais do que aquele que não é. Aquele que é atrevido tem condições de receber muito mais do que uma pessoa que mal coragem de respirar tem. É graças a esse Pedro que eu vou aprender com Jesus no dia da sua prisão, que quando alguém arranca a orelha de alguém, Jesus vai e cola a orelha no lugar. É graças a Pedro que vem a curiosidade do pregador, por exemplo, que vai estudar a história daquele soldado que perdeu a orelha, e vamos descobrir que aquele soldado que perdeu a orelha, sendo guarda, não era guarda romano, mas era guarda do sacerdote. Ou seja, era um levita também. Ou seja, era um homem que tinha sonhos no santuário também. Sendo um homem que trabalhava para aquele que era o sacerdote, o sonho dele era ser um dia sacerdote. Mas quem quer ser sacerdote tem que conhecer a lei, e a lei diz que o sacerdote não pode ter defeito, nem no nariz, nem nos pés, e muito menos na orelha. É graças a esse Pedro que nós vamos ver Jesus colocando de volta a orelha no lugar de alguém, ou seja, devolvendo o sonho de alguém. Era a maneira de Jesus mandar um recado para nós. Ele usa a fraqueza de Pedro para colocar a gente de pé na presença dele. É a maneira dele dizer assim: se alguém arrancou de você o seu sonho, eu te devolvo o sonho. Não interessa o que você fez, ainda que você tenha sido infiel, todavia, ele permanece fiel para sempre. É esse evangelista Marcos que vai escrever o versículo 7, que toda vez que eu cito, já citei ele 1 milhão de vezes, tanto é que eu prego há 30 anos, e todas as vezes que cito eu me emociono. Me emociono porque Pedro está sentadinho atrás das grades e diz assim: Marcos, escreve aí, que o dia que ele ressuscitou, ele lembrou de um discípulo pelo nome, e esse discípulo fui eu. Avise aos discípulos e a Pedro que eu me encontro com ele lá na frente na Galileia. João não escreveu isso, porque para João não era interessante. João não sentiu o que Pedro sentia. Lucas também não, muito menos o evangelista Mateus. Mas Pedro, ele se lembrou, porque na noite em que Jesus foi preso, ele traiu Jesus por 3 vezes, negando a existência dele. No dia em que Jesus ressuscita, 3 dias depois, os que estão naquela casa, que não foram embora, são os fiéis. Pedro está naquela casa não porque é fiel, porque é covarde, não tem onde se esconder. E quando as mulheres entram naquela casa esbaforidas, cansadas e suadas, gritando: o mestre ressuscitou, todos ficaram felizes, menos Pedro, porque Pedro tinha negado Jesus. Era para ele ter entrado em depressão profunda. Mas aquele dia ele ouviu a voz das mulheres dizendo: quando o mestre ressuscitou, ele lembrou de um discípulo aqui. Ele disse: avise aos discípulos e a Pedro que a história não acabou.
Para Marcos não significou nada, para João não significa nada, para Lucas não significa nada, mas para Pedro, aquela palavra significava a diferença entre ser rejeitado e ser aceito no ministério, entre ter cometido um pecado e sido perdoado de novo. É graças a Pedro que eu tenho a visão de um Cristo que é perdoador. E ele me trouxe aqui hoje para te dar uma palavra. O ano pode ter sido ruim, você tendo caído 1 milhão de vezes, mas o que importa é que você está aqui hoje, e a palavra é para você. O ano foi ruim, mas ainda não acabou. Tem uma semana de surpresas pela frente ainda, e oxalá que ele se revele para você dentro de um poder diferenciado. Posso ouvir um grito de glória por essa palavra? Quando eu leio a figura de Lucas desenhando para nós um homem perfeito, porque você vai encontrar a expressão filho do homem 1 milhão de vezes no seu evangelho, eu também me assusto. Primeiro porque Lucas não era discípulo de Jesus. Lucas era grego. Lucas era o quê? Não ouvi. A cultura de Lucas fazia ele adorar 1 milhão de deuses. O principal era Zeus, e abaixo de Zeus vinham os outros. Entre esses outros, semideuses, que era mistura de homens com seres divinos, como Hércules, Teseu, Perseu e outros mais. A cultura dos gregos dizia que o céu deles era próximo à terra, era o tal Monte Olimpo. Mas esse Lucas, que cresce entre os gregos, se verte para a ciência de Hipócrates. Hipócrates é o pai da medicina. É Lucas que começa a estudar a anatomia do corpo humano, vindo de uma família aristocrática e rica, tem dinheiro, então ele consegue ir para o lugar onde a medicina está avançada, e é o Egito antigo. E é no Egito que ele passa a adolescência toda descobrindo como funciona o corpo humano, o nome dos 208 ossos que compõem a carcaça humana, como se faz para separar os nervos e as medulas. Ele sabe tudo sobre o corpo humano. Quando ele está formado no Egito, ao invés de voltar para a Grécia, como o Egito faz divisa com Israel, ele resolve montar a sua clínica em Israel. E é numa dessas clínicas que ele está em Israel que um belo dia à noite alguém bate à sua porta. Ele abre e alguém diz: precisamos de um médico na casa de um fulano de tal, um homem muito rico. Lucas vai para a casa desse homem, e no segundo andar da casa tem um homem deitado em uma cama. O homem tem 1,5 metro de altura, tem uma cabeça agigantada. Há quem diga que ele era caolho e manco de uma perna. Ele está em coma, porque foi lançado de cima de uma muralha. O seu corpo está cheio de hematomas, e o nome dele é Saul de Tarshite, também conhecido como Saulo de Tarso. A igreja conhece ele como Paulo. É esse Paulo adoentado, deitado nessa cama, que vai fazer amizade com o médico Lucas dias depois, quando volta do coma. E ao voltar do coma, Lucas já estava impregnado com a fé de Paulo. Pergunte por quê? Porque Paulo nunca ficava sozinho. Lucas cuidando do Paulo e as pessoas vindo visitar. Crentes vindo da Galácia, da Capadócia, vindo da Frígia, da Panfilha, vindo de Tessalônica, vindo de Éfeso, entrando no quarto e perguntando: doutor, falta muito para ele voltar? Isso deve ter mexido com o coração de Lucas, porque todo médico tem uma mente analítica, uma mente científica, e ele deve ter perguntado: por que vocês querem tanto que ele volte? E um crente deve ter tido coragem de pregar: não, é porque ele foi na nossa igreja lá em Tessalônica e começou um sermão que ele não terminou ainda, e a gente quer saber o que vai acontecer com os mortos depois que morrem. Imagina a mente de um médico. Ora, quando morre não existe mais nada. Não foi isso que Paulo falou, não. Ele falou para nós que os mortos em Cristo têm uma esperança. Eu até tenho aqui um papelzinho, doutor Lucas, deixa eu ler para o senhor o que ele falou para nós no último culto. Ele disse assim: dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos, e estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Palavras como essa foram entrando no coração do médico e foi ficando num lugarzinho. Imagina um dia Paulo sendo cuidado por Lucas e entra a família de Paulo. Falta muito, doutor, para ele voltar em si. Só os deuses aqui sabem. Por que vocês perguntam? Porque ele é nosso parente. Doutor, o senhor sabia que ele vem de uma família rica? Ele é de uma família aristocrática também. Ele tem sangue nobre nas veias. Ele tem cidadania romana, cidadania judaica. Esse homem era doutor na lei. Não era doutor religioso não, viu, doutor Lucas? Ele era advogado, formado aos pés do doutor Gamaliel. Conhecia o direito romano como ninguém. Além disso, ele era poliglota, falava mais línguas do que qualquer um. Era um homem que tinha tudo para se dar bem na vida. E não é que um dia nós fomos visitar ele costurando tendas, fomos falar para ele que ele ia passar fome. Sabe o que ele falou para nós? Nada me separa do amor de Cristo. Nem a profundidade, nem a altura, nem a largura, nada me separa do amor desse Cristo. Isso impregnou a mente de Lucas.
Quando Lucas vê esse baixinho voltar do mundo dos mortos, ou porque quem está em coma está meio morto, diz a Bíblia. Um homem foi encontrado no meio do caminho, meio morto, estava em coma. Quando ele volta, num diálogo rápido com Lucas, ele quer sair pregando, e Lucas diz: não posso, o meu diploma me impede, porque o senhor não está com saúde bem feita. E Paulo dizendo: dê um jeito, porque eu quero pregar. Lucas faz um negócio com Paulo, não era convertido ainda. Ele troca com Paulo, ele diz: você precisa de um médico, e eu preciso de cultura, porque sou um cientista. Cientista é cheio de querer aprender as coisas. Eu não preciso trabalhar como médico para sobreviver, porque a minha família é rica. Eu faço o seguinte: eu caminho ao seu lado sendo seu médico, e você me deixa escrever a sua história, porque é fascinante a sua história. Foi assim que nasceu o livro de Atos dos Apóstolos, uma negociata entre Lucas e Paulo. O Lucas, que começa a escrever Atos, não é evangélico ainda, não é cristão ainda. Ele é um grego que está andando ao lado de Paulo apenas como biógrafo, dando a Paulo saúde em troca da história. Ele vai indo, só que esse negócio de andar com um crente não é muito fácil. Se for um crente cheio do Espírito Santo, pega. O que está nele passa para a gente, né? Não sei se você teve a graça, a oportunidade nesta noite sentar perto de um crente cheio do Espírito Santo. Se você teve, já deve ter visto ele dar um grito aí. Agora, se você sentou perto de um crente desses que congrega na Sibéria, deixa eu abrir um parênteses e soltar aqui o evangeliquez, o evangelista. Se você teve a infelicidade de sentar perto de um cubo de gelo, e deve ser por isso que você está me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre, que não abre a boca nem para respirar, fica me olhando com esse olho seco, parecendo um olho de sapo que morreu no dia de enchente, é com certeza porque você sentou perto de um crente gelado, porque o frio pega. Mas se você sentou perto de um canela de fogo, o fogo pega mais rápido ainda. Só para lembrar que ainda sou crente. Mão direita erguida para o céu, por gentileza. Agarre o ombro de quem está do seu lado com carinho e respeito. Chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada. Tem gente que nem para me obedecer pressa. Raça ruim. Chacoalhe a pessoa, tira ela do lugar. Diga: Deus te trouxe aqui para isso, para sacudir a sua fé nesta noite. Só quem crê nisso dê um grito de glória a Deus, por favor. A tradição diz que foi numa noite como essa, quase nesse horário, pelo menos no Brasil já tinha passado. Era meia-noite, o Nanico Paulo estava pregando em uma casa. Tinha um homem sentado no terceiro andar da casa, e o homem despencou lá de cima, quebrou o pescoço e morreu. Acabou com o culto de todo mundo. O tal do crente fora do lugar é uma desgraça. Aqui daria uma pregação de 2 horas, mas não é para hoje. Hoje é Natal, só quero falar de coisa boa. Quem sabe terça-feira eu tiro um chicote de 2 metros aqui, né? Aí pronto, já não vai vir ninguém no culto, mãezinha. Estamos perdidos terça-feira. Mas vamos lá. Quando esse moço cai de cima da muralha e morre, ou de cima do terceiro andar da casa e morre, a notícia que se grita é essa: precisamos de um médico. Mas onde é que vai encontrar um médico à meia-noite? Dentro daquela casa tinha um médico que se apresenta. O nome dele? Não ouvi? Lucas. Ele estava ali com Paulo escrevendo a história, Atos. Quando o moço despenca e morre, as pessoas gritam: precisamos de um médico. Lucas deixa o papel e a caneta do lado e corre até o defunto. Ele vê o rapaz, nota que ele está morto, diz: perdemos o rapaz, ele de fato está morto. O desespero, o choro toma conta da multidão, até que a multidão é rompida por um baixinho que vem andando no meio do povo, 1,5 metro de altura, arrastando uma perna, calvo por natureza e caolho. É o Paulo da vida. Paulo diz assim: ô doutor, está tudo bem aí? Eu imagino o Lucas dizendo: some daqui. Quando você prega, as pessoas já jogam pedra. Quando a notícia esparramar que você pregou e um adolescente morreu, a morte será pouco, some daqui. E Paulo dizendo: calma, Lucas, por que esse desespero? O rapaz morreu. Quem disse que ele morreu, Lucas? Eu, médico formado no Egito, meu anel de formatura diz que ele está morto. Deve ter aqui nascido a história da segunda opinião médica. Eu imagino Paulo dizendo: pois bem, doutor, ainda bem que eu não ando só com um médico, eu ando com 2. Tem um que mora dentro de mim, o nome dele é Jesus de Nazaré. Me dá licença, Lucas, que eu vou falar com o meu médico. Meu médico, Jesus. O médico, Lucas, está dizendo que ele está morto. E o senhor o que diz? Jesus diz: ele está dormindo. Me arrepiou o corpo aqui. Eu acho que aqui tem uma mensagem profética para você. Não me interessa se alguém disse que o diagnóstico é morte. O diagnóstico do meu Cristo
é só um sono profundo. O que está dormindo vai acordar depois dessa noite. Quer seja trabalho, documentos, casamento, família, ministério, vai dando glória a Deus, porque quanto mais grito, mais rápido aquele que está dormindo acorda. Paulo traz de volta a vida a Eutico, coloca Eutico de pé e faz uma pregação linda, falando sobre a ressurreição de Cristo. É nesse dia que Lucas enxerga em Jesus um Deus maior do que Zeus, se curva diante de Cristo, entrega a sua vida ao Salvador, termina escrevendo o livro de Atos como crente. Mas quando Paulo vai ser morto, está em Roma, falta 30 dias para ser decapitado, recebe a visita de Lucas, ou Lúcio como era chamado, e Lucas diz a ele: o que faço da vida? Já tem anos que eu não diagnostico doença de ninguém, não sou mais médico de homens. E Paulo diz a ele: então seja médico de almas. Anote as coisas que vou te dizer. Ninguém entre os que no tempo presente estão escreveram sobre Jesus sem ter caminhado com ele. Todos tinham algo para falar dele. Eu imagino Paulo dizendo: precisamos de alguém que seja neutro, precisamos de alguém que não caminhou ao lado de Jesus, alguém que não ouça da boca dos discípulos, porque os discípulos podem puxar sardinha para cima de si. Vá você pelo caminho do Salvador, bata nas portas, pergunte às pessoas, escreva para nós o desenho mais lindo sobre Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Quando você lê o Evangelho de Lucas, você vai ver que o maior número de milagres, de curas, estão no Evangelho dele, porque como médico, ele era fissurado por doenças e saúde. Por isso ele fala tanto sobre homens, sobre curas, sobre milagres. Esses três evangelistas desenharam Jesus para nós. Mateus desenhou um Jesus rei, Marcos desenhou um Jesus servo, Lucas desenhou Jesus como um homem perfeito. Agora tem um evangelista que esse mexe com o meu coração. O evangelho dele é tido como o evangelho do reino. Em qualquer nação do mundo você vai encontrar o evangelho de João traduzido naquela língua. Eu me lembro que a primeira vez que tive acesso ao evangelho dos crentes, eu era garoto, estava no meio da rua e a igreja batista distribuindo uns livrinhos vermelhos, e o evangelho de João com a capinha vermelha tinha no capítulo 3 verso 16 uma tarja amarela, e o evangelista me disse: é por isso que Deus morreu por você. Ele morreu porque Ele te ama, por causa dos seus pecados, e Ele deu o único filho dele por você. O evangelho de João é tido como o evangelho do reino. Agora, quem já leu o evangelho de João deve fazer a seguinte pergunta a si mesmo: se Pedro era pescador e João também era, ambos são sócios. Sendo sócios no mundo pobre que vivem da pesca, não tem tempo para estudar, não sabem ler nem escrever. João é tão cru e chucro quanto Pedro, é tão matuto quanto Pedro, só tem um temperamento diferente, mas é um homem iletrado tanto quanto. A pergunta é: se ele é iletrado e Pedro era iletrado, por que o evangelho que Pedro ditou, Marcos, é tão pequeno e tão simples? O evangelho de João dá arrepios na gente. Alguém lembra como começa o evangelho de João? É preciso dar glória a Deus. Ele começa dizendo assim: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Tudo que foi feito por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele veio para os seus, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O evangelho de João me dá arrepios. E um dia fiquei orando, falei: Senhor, eu queria saber como foi que João obteve informações tão consagradas. E há muito tempo eu venho dizendo que João recebeu o evangelho de Jesus do peito de Jesus, que João colocava a cabeça no peito de Jesus. Já disse isso aqui. Só que dia desse eu arrumei uma coisa melhor. Pergunte o quê? Eu descobri como foi que João entendeu o batimento cardíaco do peito de Jesus. Isso aqui é para anotar. Alguém já ouviu falar de código Morse? Código que é usado aqui pelos americanos em tempos de guerra. Código Morse é um código muito simples com batidas. Cada letra tem um número. Então, quando eles queriam se comunicar via dentro
quando estavam dentro de submarinos ou outras coisas mais, para que as pessoas não entendessem o que falavam, criaram um código Morse, que era um código de batidas. Uma batida, letra A. 2, letra B. 3, letra C. Quer se formar uma palavra, batia-se, esperava-se o tempo, a pessoa anotava o número. Batia-se de novo, dava-se um tempo, iam-se colocando os números. Eu creio que João recebeu o evangelho dele em código Morse. Ele com a cabeça no peito de Jesus e o coração de Jesus ditava para ele. Vai escrevendo aí, João. Tum, 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 tum. No princípio era o verbo, e o verbo tum, 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 era Deus, e o verbo estava com Deus. João foi interpretando isso e colocou para nós em um livro. A história do evangelho de João tem mudado a história de muitas pessoas. É João quem tem aptidão para falar dos sentimentos de Jesus por pessoas caídas à beira do caminho. É ele que vai contar para nós o encontro de Jesus com a mulher samaritana. É ele quem vai falar para nós que Jesus é o rei de todas as águas. É ele quem vai falar para nós que quando Jesus ressuscitou, chamou os seus discípulos e soprou sobre eles o Espírito Santo. É ele quem vai contar para nós que todos os homens podem ter contatos com Deus, mas só aqueles que passam por Cristo têm um contato com Deus através do Espírito Santo, porque o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E é graças a esses 4 evangelistas que nós temos hoje a oportunidade de dizer aqui que Jesus é real. Para uns ele é rei, para outros ele é servo, para alguns ele é apenas um homem perfeito, mas para toda a humanidade ele é aquilo que João disse que ele era. Ele é Deus. Quem dizem os homens que eu sou? Eu digo nesta noite aqui em Boston que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se me perguntarem por que eu amo, eu sou capaz de dizer, não há palavras para expressar porque eu amo. Talvez porque ele me amou primeiro. Não consigo conviver dentro de uma igreja onde pessoas dizem que não tem razões para dar glória a Deus. Você não precisa ter razão humana para dar glórias a Deus. Você não precisa sentir vento de asas, nem fogo queimar pelos seus pés. Se você crê que o seu nome está escrito no livro da vida, isso é graças a ele. Eu quero agradecer a ele por tudo que ele é, e por tudo que ele tem feito, e por tudo que ele ainda fará. Aproveitar nesse dia de aniversário dele, pedir a ele perdão por mim, pela minha família, por aqueles que me ouvem pregar, por às vezes estarmos no culto e praticarmos o evangelho daquele povo que vivia lá na terra à beira-mar de Cafarnaum. E isso é muito triste. Um dia Jesus parou sobre Cafarnaum, olhou para ela e disse: ah, Cafarnaum, se houvesse eu feito os milagres que fiz em ti, em Sodoma e Gomorra, Sodoma e Gomorra teria crido mais do que vocês. Ele solta uma pregação que dá arrepios. Naquele dia final haverá menos juízo para os homens e mulheres de Sodoma e Gomorra do que para vocês em Cafarnaum. Eu não sei se alguém já meditou sobre isso. Isso é triste, porque o pecado de Sodoma e Gomorra é um pecado grosseiro, é um pecado de perversão, é um pecado na carne, é um pecado de promiscuidade, é um pecado que cheira mal às narinas de Deus, e até nós homens e mulheres reprovamos. Aí vem Jesus e diz que o pecado de Cafarnaum é pior do que o pecado de Sodoma e Gomorra. Que pecado cometeram os homens e mulheres de Cafarnaum? Simples, Jesus morava ali. Eles cometeram o pecado de acostumar com a presença dele e ignorá-lo quando ele passava. Ele passava e ninguém dizia assim: lá vai o rei, lá vai o Senhor. Eles barravam nas pessoas e nem desculpa pediam. Eles não reconheciam ele como Deus. Às vezes acontece isso dentro dos nossos templos, porque todos os que aqui estão conseguiram entrar na igreja nessa noite, mas parece que nem todos ainda conseguiram entrar no templo, ou seja, na presença dele. Não no templo de alvenaria, mas aquele santo dos santos cantado aqui pelo louvor. Entrar na igreja, qualquer um entra, até cachorro entra se a porta estiver aberta. Entrar no culto, na presença dele, para abrir esse bocão lindo, parar de mascar essa desgraça desse chiclete, parar de ficar mexendo nessa porcaria de celular, por um momento sequer fechar os olhos e dizer assim: Deus,
usa o pregador para falar conosco, aí não é para qualquer um, é só para aquele que reconhece Ele como Salvador. Quem dizem os homens que eu sou? Diz Jesus. Se para Levi Ele era rei, para mim nesta noite Ele é o Salvador. Ele é aquele que tem uma chave na mão que vai abrir 2017. E vai abrir 2017 de uma forma que você vai passar a passos largos ao encontro do seu milagre. Agora começa a profetizar. Quem tem juízo recebe a profecia. Eu profetizo que este ano que entra vai ser um ano de tanta surpresa, mas tanta surpresa, que vai ser maior do que a vitória de Donald Trump. A surpresa da vitória dele para o mundo não se compara à surpresa que Deus tem para esta igreja no ano que vai entrar agora. Porque Ele é para nós o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quero encerrar dizendo aos meus amigos e irmãs que aqui vieram: o meu Cristo é tão apaixonado e tão apaixonante que Ele é para você aquilo que você diz que Ele é. Não, você não entendeu? Eu vou falar de novo. Ele é para você nesta noite aquele que você acredita que Ele é. Se você quer que Ele seja o seu travesseiro para você dormir essa noite, você terá uma noite abraçado com Ele. Se Ele é apenas o médico dos médicos, quando você está doente e quer uma cura, Ele se manifestará assim. Mas se você crê que Ele ainda é o leão da tribo de Judá, que Ele tem poder para amarrar demônios, eu profetizo a falência do império das trevas que perseguem os brasileiros nessa terra. Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho estão amarrados aos pés dele. Eu profetizo que a glória de Deus será tão viva na sua vida nesse ano que entra, que as pessoas vão ver no seu rosto estampado, se não o nome dele, o rosto dele estampado no seu próprio rosto. Porque Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem dizem os homens que eu sou? Ele é o eterno Deus de Israel. Quem pode dizer amém? Diga. Encerro contando uma história de Natal. Era Natal lá na terra do pastor Uriel, lá no Paraná. Véspera de Natal, Carrefour aberto. Uma irmãzinha da Assembleia de Deus, dessas bem simplesinha, agarrada com a sua filhinha, não, melhor, netinha, foram lá comprar um panetone. Quando passaram pela gôndola onde estava o panetone, viram um tumulto dentro do supermercado. Olharam, estava um homem alto, de barba comprida, cabelo comprido, roupa branca com a fita vermelha no peito, amparado por um séquito de mulheres e homens de roupa branca, e todos dizendo: Jesus está aqui. A menininha, quando olhou de longe, falou: vovó, Jesus está ali. A vovó olhou: não, filha, aquele é o palhaço do Henrique Cristo. Meu pai, é o Henrique Cristo, não é Jesus não. Eu falei: mas vovó, é igualzinho Jesus que a professora da escola dominical falou para nós. Olha, ele tem cabelo comprido, tem barba comprida, tem roupa branca. As pessoas estão beijando a mão dele. Vovó, é Jesus sim. Ela diz: não é, filha, não é, é um impostor. Falou: vovó, eu posso ir lá perto ver? Pode. E a menininha foi. Criança, empurrou um, empurrou outro, ficou na frente do Henrique. E o Henrique, quando viu aquela criancinha, estendeu a mão e disse assim: eu te abençoo em nome do meu pai. Quando ele colocou a mão na cabeça dela, ela puxou a mão e disse assim: você é Jesus? Ele disse: eu sou Jesus. Ela disse: eu posso te fazer um pedido? Já que é Natal? Pode. O senhor pode me batizar com o Espírito Santo? Eita glória! Assembleiano, você esperava o quê? O senhor pode me batizar com o Espírito Santo? E ele começou: é que não é mais desse jeito que... E o povo, sem brasileiro não vale nada. Vai Jesus, batiza ela aí com esse Espírito aí que ela está pedindo. Quem não é daquilo, vai, batiza ela com o Espírito Santo. O senhor não é Jesus? Quando ele se enrolou, a menina soltou a mão dele e disse: a minha vovó tinha razão. O senhor não é Jesus não, porque se fosse, eu estaria falando em línguas estranhas aqui nesta hora. O meu Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Quem crê nele, coloque-se sobre os seus pés. Oh glória. Incline a sua cabeça. Ele está aqui. Na presença dele a gente ri e chora, porque o sacrifício dele foi único. Mas eu acredito que a oração de todos nós aqui nessa noite é uma só. É a oração da sua volta, do seu regresso. É um pedido, Maranata. Pedimos para ele voltar. Enquanto a equipe de louvor se aproxima,
Eu vou pedir para que todos inclinem a cabeça. E eu queria fazer uma oração nesse Natal. Queria orar aqui por homens e mulheres que tiveram um ano de luta, um ano de violência, um ano que você disse a si mesmo: não vou dar conta de chegar até o fim. Você procurou Jesus e parece que só encontrou a dor, o sofrimento, a angústia. Houve dias que você disse a si mesmo: eu nunca mais vou à igreja. E aqui está você. Por que você ainda vem? A presença dele é real. Eu queria orar com você que contraiu uma cruz muito pesada, porque eu não sei vocês, mas esse ano para mim foi terrível. É um ano que eu quero riscar da minha agenda. Um ano onde o vento soprou e soprou para matar. Só estamos vivos porque a mão dele está sobre nós. Mas eu percebi que nem todos deram glória a Deus. Talvez não é porque não quiseram, é porque a luta está difícil, a cruz está pesada. Eu queria orar por você aqui perto de mim nesse altar, porque eu venci. Passei por coisas que só Deus na causa. Vocês de longe me acompanharam. Eu recebi até irmãos aqui dizendo assim: se quiser mudar para cá, pode vir que a gente te acolhe. Eu disse: Deus vai me dar a vitória. E me deu a vitória. Os meus inimigos estão com o rosto em pó, humilhados, e o meu Cristo está de pé. Então eu tenho unção suficiente para orar por você que está passando pelo vale da sombra e da morte. Então eu te espero aqui na frente. Tem alguém? Tem alguém que precisa? Isso. Venha, sem nenhum tipo de constrangimento. Depois que o primeiro vem um monte. Isso. Vem chorando, vem gritando, vem clamando. Você vai vencer. Vai atravessar do outro lado. Quem é Jesus para você nessa noite? Ele vai ser aquele que vai pegar na sua mão e te ajudar a atravessar. Aleluia. Oh, glória. Isso. Pode vir chorando. E você que teve um ano abençoado, devia estar pelo menos dando glória a Deus, né? Devia estar pelo menos se alegrando nessa noite. Pegue na mão de quem está do seu lado, por gentileza. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Aleluia. Incline a sua cabeça. Ah, meu Deus. Eu oro nesta noite não como pregador, Pai. Eu oro nesta noite não como um sacerdote. Eu oro como um homem. Oro como um homem que não é perfeito e que esse ano foi testado. Esse ano passou por um vendaval. Mais um na minha vida, mais um na minha história. E como sempre o Senhor se revelou como Deus, o Deus que manda o homem se aquietar, o Deus que usa o ímpio para socorrer aquele que é justo. A unção que veio sobre a minha casa, venha sobre esses homens e mulheres que estão na minha frente agora. Cada um deles passou por uma violência, cada um deles passou por um trauma, cada um deles passou e está passando por um momento de dor, de angústia. Quer seja a falta do emprego aqui, a falta da saúde, a falta dos documentos, a angústia, a depressão de estar longe da família. Ah, meu Deus, eu não sei o que trouxe o seu filho, a sua filha aqui à frente, porque até 2 minutos atrás parece que estava tudo bem. Eu estava pregando, eles estavam dando glória a Deus ali atrás, mas quando eu falei de violência e de dor, o altar se encheu. Então, meu Deus, em nome de Jesus, eu faço a oração do salmista: abre as tuas asas sobre este lugar. Coloca debaixo das suas asas esses homens e mulheres, como as galinhas ajuntam seus pintinhos. Tira o lenço da eternidade e começa a enxugar os olhos, as lágrimas que caíram destes olhos, Pai. Eu profetizo que os seus filhos, quando terminar este culto, terão motivação e força e fé para caminharem para os seus lares. Eu quero acreditar que eles vão sair daqui dizendo que Tu és o Deus vivo, que o Senhor é o Deus que vai colocar as coisas que estão fora do lugar no lugar. Senhor,
Faz um reboliço nessas vidas. Faz um reboliço acontecer nesta noite. Eu não sei se vai ser uma surpresa que vai vir do telefone, se vai vir pelo Facebook. Eu sei que algo vai surpreendê-los antes desta noite terminar. E ano que vem, Senhor, estaremos de pé na sua presença, dando glórias ao seu nome. Eu profetizo que cada pedra tirada a eles está sendo colocado na grande construção que o Senhor preparou a eles. Um tempo de vitória e um tempo de milagre vem sobre eles nesta noite. No nome de Jesus, teu Filho amado, é o que eu te peço. De olhos fechados, eu peço que todos levantem a mão direita para o céu. Abra a mão direita, incline a cabeça. Diga comigo, em nome de Jesus: todos os demônios que lutaram contra a minha fé, contra a minha família, contra os meus sonhos, que roubaram o meu fervor, que levaram embora a minha vontade de te servir, eu ordeno, venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão com força. Segure esses demônios. Eu vou contar até 3. Você vai jogar no chão e vai pisar em cima. E aí você vai abraçar pelo menos 7 pessoas. Você vai dar um abraço nessas 7 pessoas e vai dizer a eles: Jesus está voltando. E a vitória já está garantida para você. Aí você aproveita e deseja a pessoa um Feliz Natal de coração. Você nunca mais será o mesmo. 1,5. Sua família vai sentir orgulho de você de novo. 2. Quem viver verá, para ver a sua ascensão nesta terra. O Senhor te exaltando sobre esta terra. 2,5. O tempo de luta, de desgraça, de problemas, de provação termina nesta noite. 2,75. O Senhor voltará para arrebatar o seu povo, e o seu povo estará preparado. 3, jogue no chão, pise em cima com força. Abrace 7 pessoas. Graças a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz hoje? Encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Pergunta se ela está um pouquinho mais gordinha depois do Natal. Se estiver, diga que você vai orar por ela, né? Uma alegria estarmos de volta na casa do Senhor. Os que trouxeram a Bíblia Sagrada, sem perder tempo, abra comigo na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios. Na verdade, a primeira leitura é na segunda epístola. A segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Capítulo 10 da segunda epístola de São Paulo aos Coríntios. E depois não feche a Bíblia, porque vamos ler na primeira epístola, no capítulo 14. Primeira leitura, portanto, segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo 3 e 4. Está escrito assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, portanto, no capítulo de número 14, versículo de número 2, 3, 4, 14 e 15. Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 2, está escrito assim: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja.
Versículo 14: porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Amém? Coloque a Bíblia na cadeira, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado, aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará mais uma vez pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus sobre nós. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, de longe, alguns que vieram de muito longe, aprove a Deus nos reunir nesta noite no seu santuário para nos alimentar, para falar conosco, para edificar a nossa fé e para nos encher do seu santo e magnífico Espírito. Todas as vezes que a igreja se reúne, desde que ela foi fundada e formada há 2000 anos, os crentes querem sempre receber do Senhor algo que lhes dê força e providência para continuarem servindo a Deus, para continuarem adorando o seu santo e poderoso nome. É bem verdade que com o passar do tempo, é natural que o ser humano ele se adapte ao ambiente e tudo aquilo que era surpresas passe a ser costumeiro, corriqueiro. Isso não deveria acontecer conosco. Eu costumo dizer que tudo aquilo que fica comum acaba perdendo o sabor e o sentido. O casamento que entra por um caminho daquilo que é comum, quando ele se torna algo trivial demais, acaba terminando em um divórcio. Funcionário em uma empresa que acaba perdendo o amor, acaba perdendo a curiosidade pelo trabalho e vai ali apenas porque é obrigado a ir, acaba sendo despedido porque perde o amor, acaba não trabalhando direito. Servir a Deus é mais ou menos assim. Entrar neste lugar sem saber por que entrou é um perigo. Seria interessante saber que ao entrar por aquela porta, você está pronto para sentir e para tocar o sobrenatural de verdade. A igreja cristã, ela se divide em várias vertentes. É como se Cristo fosse uma grande árvore e cada uma das denominações cristãs fosse um galho. Uns se especializaram em falar do Cristo que é dono do ouro e da prata. Alguns se especializaram em falar que Ele é a sabedoria e o conhecimento. Outros que Ele é o grande médico dos médicos. Mas ainda há uma ala, e parece que essa ala está entrando num processo de depuração, porque parece que ela já não tem mais tanta aptidão, que acredita que Ele ainda é o Senhor do sobrenatural, que Ele é o Senhor do invisível, do impossível. A fé daqueles que aqui estão, ela é movida e motivada pelo poder do Pentecostes. Pelo menos foi isso que eu aprendi quando coloquei os pés nessa igreja pela primeira vez há 16 anos. Uma igreja viva, onde os crentes tinham e ainda têm liberdade para adorar o nome do Senhor, para dar a Ele em extravagância toda a adoração possível. Aliás, talvez seja isso o que esteja faltando nos nossos dias, uma extravagância na adoração ao Senhor. O caminhar com Deus por muito e muito tempo acaba nos esfriando e o fervor acaba perdendo o sentido. E aí aquilo que nós chamamos de costume, ou
que costumeiramente travamos uma batalha entre nós, por que ser expansivo, por que gritar, por que adorar, por que saltar, parece perder o sentido. E queremos mais ter apenas o nosso intelecto tomado pelo conhecimento. Mas conhecimento sem graça não leva a lugar nenhum. O oficial seria o bom crente ser conhecimento e graça no mesmo nível. Conhecimento sem graça leva o homem ao fanatismo. Graça sem conhecimento, graça sem conhecimento leva o homem ao fanatismo. Conhecimento sem graça leva o homem ao formalismo. Nem o formalismo presta e nem o fanatismo presta. O que seria interessante era ver este equilíbrio entre nós aqui. Ver homens e mulheres entenderem a palavra, mas que no momento certo extravasassem a sua alma e dessem a Ele toda a adoração possível e necessária. Existem algumas armas que, com o passar do tempo, por não utilizarmos, acabam ficando enferrujadas. E eu estava orando esta tarde, falando com Deus sobre esse culto, e o Senhor falou ao meu coração sobre isso. Por que não estimular os soldados a pegarem as suas espadas e ver se essas espadas estão ou não prontas para a guerra? Estão ou não estão afiadas para a profunda batalha? Nós não vencemos como vencem os homens normais. As guerras e as batalhas pelas quais o crente passa, ela é diferente de tudo, diferente de todos. Quem já leu, por exemplo, o texto lá do 2º livro das Reis, daquela pobre viúva que tinha os seus 2 filhos para serem escravos, deve se lembrar que, embora ela tivesse um grave problema e tivesse ido ao lugar certo, ela fez a coisa errada. Ela tinha um problema gravíssimo, que os seus filhos seriam escravizados, mas ao chegar no local da bênção, ela tentou ensinar o homem de Deus qual forma ela encontraria de vencer o seu problema. E ela disse que o problema dela era finanças, era dinheiro, quando na verdade o homem de Deus revelou a ela que o que faltava na vida dela não era dinheiro, mas era azeite na botija dela. Ou seja, era a linguagem espiritual dele dizendo assim, que na vida do crente tudo que acontece de ruim ou de bom é efeito ou causa da ausência ou da presença do azeite de Deus na sua vida, que é o Espírito Santo. Eu quero crer que estou pregando aqui para uma igreja extremamente carismática e pentecostal. Então essa linguagem não é uma linguagem desconhecida. Se você não gosta desse tipo de barulho, desse tipo de mensagem, eu te peço aqui desculpas, mas é o que eu vou falar nessa noite. Eu quero saber onde estão aqui aqueles que ainda guardam no seu coração o fogo do Espírito aceso, porque sem esse fogo nós não podemos vencer nada e não vencemos ninguém. As armas da nossa guerra não são como as armas dos homens lá fora. Eu aprendi desde criança na igreja, por exemplo, quando eu era menino, ouvi um presbítero que só tinha 2 dentes na boca pregar. E ele dizia assim: delegacia de crente não é ali onde fica o delegado com os policiais. Delegacia de crente chama-se círculo de oração. Olha o que me ensinaram. Era a forma dele dizer assim: quando um homem natural tem problema, ele vai à justiça. Quando um homem natural tem problema, ele vai ao médico. Quando um homem natural tem um problema, ele vai até um lugar pedir dinheiro. Mas quando um crente tem problema, ele tem um outro lugar para ir, porque as armas da batalha dele são diferentes. Não adianta ter espada na mão se você teme a Golias. Não adianta ter um escudo na mão se você tem medo, mesmo tendo 1 milhão de soldados ao seu lado, medo de um gigante. Mas se você tem armas diferentes na mão, se você tem 5 pedrinhas na mão e uma funda, não tem gigante que permaneça de pé na sua presença. Não basta ter espadas, não basta você ter arcos e flechas, não basta ter arpões e ter 1 milhão de soldados, se a muralha de Jericó está erguida à sua frente. Espada não faz nem cócegas em pedras. Armamento desse não consegue atingir nem os soldados que estão no alto das trincheiras. Então, para se vencer algumas batalhas, Deus tem que trocar as nossas armas. Para se vencer Jericó, não é com espada, é com grito. E eu queria saber onde estão aqueles que podem dar este grito a Deus esta noite, para rompermos em fé. Fervor, diferente do que muitas pessoas pensam, não é uma reação psicossomática de um cérebro doente. Não, o fervor é a expansividade da alma que sai do natural e toca o que é sobrenatural. Eu estava há poucos dias atrás visitando o Hospital das Clínicas em Barretos, o Hospital do Câncer. Eu fui lá como deputado porque enviei uma emenda para Barretos, para aquele hospital, e o diretor me levou para conhecer todo o complexo. É um lugar horrível de se entrar. Você sente o cheiro da morte em cada metro quadrado. Todavia, quando estava terminando a visita, o doutor disse assim para mim: pastor, nós temos hoje um método paliativo para tratar o câncer. Está em fase experimental. O senhor quer conhecer? Eu disse: se é funcional, quero sim. E ele me levou primeiro em uma ala de pediatria de crianças com câncer. Que coisa triste.
Ele abriu a porta. Antes de abrir a porta, tinha bem na porta uma imagem de uma enfermeira com o dedo assim na boca, dizendo silêncio, porque ali era uma clínica de se tratar doentes. Ao entrar dentro dessa sala, tinham crianças carequinhas, porque estavam em tratamento com quimioterapia e radioterapia. A sala inteira branca, não havia barulho. Os únicos barulhos eram barulhos daqueles equipamentos médicos. Isso foi me dando uma depressão. E eu disse, esse aqui é o tratamento? Ele disse, não, primeiro eu estou mostrando para o senhor o que é trivial, agora eu vou lhe mostrar o tratamento que nós temos paliativo. Ele saiu dali e me levou numa outra pediatria distante dali. Quando eu cheguei, na porta não tinha nenhuma figura de uma enfermeira pedindo silêncio. Quando ele foi colocar a mão na porta, ele disse, pastor, não se escandalize comigo, tá? O médico tirou do bolso o nariz de palhaço e colocou o nariz de palhaço no rosto. Ele abriu a porta e se jogou no chão, como se tivesse tropeçado e caído. As enfermeiras estavam lá dentro, já estavam preparadas. Elas pegaram umas trombetas, umas cornetinhas, começaram a tocar. As criancinhas que estavam deitadas no berço ficaram de pé, ainda que estavam seguras ali por aqueles equipamentos, tomando soro. Havia sorriso naquelas crianças. A sala não era branca, era toda colorida. E eles começaram a cantar, bater os pés, bater a palma. Foi uma algazarra por 30 minutos. Saí dali um pouco mais feliz. E o médico disse, pastor, creia o senhor ou não, esta sala, as crianças estão se recuperando 20, 30% mais rápido do que aquela outra. Eu disse, qual é o remédio? Eu disse, não há remédio. Os remédios são os mesmos, quimioterapia e radioterapia. Só que lá o tratamento é comum, é o tratamento do hospital normal. Silêncio, ninguém pode entrar, não pode haver barulho. Aqui começamos a dar injeção de vida nessas crianças. Aqui as crianças pulam, elas não ficam lembrando que estão morrendo. Aqui elas ficam lembrando que elas podem ser felizes. Ele disse para mim, pastor, o senhor sabia que grito faz com que a alma salte dentro do peito? Eu dei um sorriso e disse, de grito eu entendo. Eu sou pentecostal. Ele nem entendeu o que era isso, mas eu saí dali sorrindo. E eu que já estava quase esfriando, achando que nós tínhamos que, depois de muito tempo, se esfriar na fé, voltei com gás na alma para te dizer assim, ficar parado, parecendo uma estátua de museu num culto como esse, não é sinal de que você amadureceu, é enferrujamento mesmo. Agora, se você quer começar um ano cheio de Deus, se você quer reconhecer Deus como você reconhecia antes, se esquece de quem está à sua esquerda, à sua direita, rasgue a sua alma e adore aquele que fez os céus e a terra. Queremos vencer nossas batalhas com milhares de soldados, mas tem uma guerra na Bíblia que o Senhor disse, milhares de soldados não ajudam você, Gideão. Eu não quero milhares, eu quero poucas, quero algumas centenas. Eu não quero quantidade de soldados, eu quero qualidade de soldados. Eu quero que cada soldado produza por 1000 homens. E o que é que o Senhor quer que esses homens façam? Eu quero que eles creiam que eu sou Deus que troco as armas. Eu tiro a espada, eu tiro o arco, a flecha, e eu coloco na mão deles uma buzina. Eu coloco na mão deles um cântaro vazio e uma tocha de fogo. Oh, que mensagem pentecostal que dava isso aqui, né? Que o Senhor Deus te dê esses presentes nessa noite. Que Ele te dê aí uma buzina para você abrir essa sua boca e gritar bastante, até incomodar quem esteja do seu lado. O vaso já está aí, que é este vaso que está do seu lado. Eu não sei se ele está caiado ou se ele está bem feito, mas o meu Deus quer quebrar este vaso para ver se sai fogo de dentro dele nesta noite. É mais ou menos assim que acontece entre nós. Existem alguns dons que o Senhor Deus nos deu e estamos perdendo com o passar do tempo. A manifestação do poder do Pentecoste ainda é visto em muitos lugares como a sua consequência, quando homens e mulheres que mal sabem falar a sua língua materna, quando ficam cheios de Deus, oram em línguas estranhas. Línguas estranhas não são apenas um sinal. Línguas estranhas são para nós a devolução, se não total, mas parcial, da autoridade que o nosso primeiro pai nesta terra teve. E eu estou falando de Adão. Quando o Senhor Jesus disse aos seus discípulos para ficarem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de autoridade, de poder, eles não estavam vazios do Espírito Santo, como muitas pessoas pensam. Eles não estavam lá para esperarem o Espírito Santo, eles estavam lá para receberem um renovo sobre a sua alma, porque eles já tinham o Espírito Santo. João capítulo 20, Jesus ressuscita, chama os seus 12 discípulos e sopra sobre eles. Ao soprar sobre eles, ele diz, recebei o Espírito Santo. Os 12 já tinham o Espírito Santo, mas parece que não era o suficiente a experiência que tinham com o Espírito que estava dentro deles.
E é então que o mesmo Senhor diz a eles: agora que vocês já têm o Espírito Santo, subam a Jerusalém, até que vocês sejam revestidos com o poder do Espírito Santo. Eu entendo então que existem duas formas de termos uma experiência com o Espírito Santo. Uma é termos o Espírito Santo dentro de nós, para a nossa salvação. E esta eu tenho certeza todos aqui têm, porque se não tivessem, não suportariam ficar aqui dentro desse lugar. Só o Espírito Santo faz o homem ou a mulher suportar uma voz como a minha, estridente, ou ficar num culto 40, 50 minutos cantando às vezes a mesma frase. Só quem é espiritual entende isso, porque isso é louvor e adoração. Quem não é, sempre vai achar uma desculpa para não estar nesse momento. Todavia, existem homens e mulheres aqui que têm muito mais do que o Espírito dentro. Eles têm o Espírito sobre eles. O Espírito Santo sobre nós nos dá um pouco mais de autoridade, nos dá um pouco mais de ousadia, nos dá um pouco mais de tato com aquilo que é invisível e sobre-humano. Quando o Senhor Jesus te batizou com o Espírito Santo, e eu queria fazer uma pergunta aqui: quantos são batizados com o Espírito Santo e falam em línguas? Levante a mão para eu ver. Muita gente não levantou a mão. Ou seja, eu acredito que pelo menos uns 30, 40% dos que estão presentes não são batizados com o Espírito Santo. Aí a pergunta que faço é: por que nós não buscamos mais isso? Porque quando eu aceitei Jesus como Salvador, o primeiro culto que eu participei numa terça-feira, pastor Elias, era o culto de Pedro, Tiago e João, numa quinta-feira, melhor dizendo, chuvosa. Eu sentei do lado de um menino que, quando terminou o culto, eu perguntei para ele se a mãe dele era dona de uma floricultura. E ele falou: não, por quê? Eu falei: porque você ficou a reunião inteira falando samambaia, samambaia, samambaia. E eu falei: que samambaia é essa que você ficou falando? Ele falou: não é samambaia não, isso é língua de anjo. E eu, que era novo convertido naquela noite, falei: língua de quem? Ele: língua de anjo. Eu falei: e como é que você aprendeu? Ele disse assim: Jesus te ensina. É só você pedir que Ele te dá. É só você buscar que Ele te dá. Eu disse: mas eu não tenho que ler livro, eu não tenho que ler em lugar. Ele disse: não, você só tem que entrar no culto e abrir a boca. E ele me ensinou naquele dia: o Espírito Santo é como um beija-flor, só vai em flor aberta. Talvez seja por isso que ele não te tocou ainda. Adianta estar aqui dentro e ficar com essa cara fechada, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Se você quer o Espírito Santo sobre você, abra a sua boca e comece a mandar glória para cima, e Ele vai mandar glória de cima para baixo. É assim que nós nos animamos e nos empolgamos. As coisas estão ficando difíceis, Délio. Apóstolo Uriel, esses dias eu estava pregando lá em São Paulo, terra que o senhor conhece bem e prega sempre. Eu estava ali na rodovia em Anguera, entre Ribeirão Preto e São Paulo. Não vou falar o nome da cidade, porque senão vai ter alguém assistindo pela internet. Não me chamam mais para pregar lá. Era uma igreja muito grande, era uma igreja nossa, uma igreja pentecostal. E eu comecei a pregar. O sangue de Jesus tem poder. 20 minutos pregando, e quando eu parei de pregar, eu só escutava dois barulhos. O primeiro era o meu pulmão, e o segundo era dos mosquitos que voavam. E eu engoli dois ainda. Você ri porque não é você, coisa ruim. Não tem nada pior do que engolir um mosquito no culto. E eu estava daquele jeito. E você sabe, pregador pentecostal brasileiro é assim: ele vai pregando. Quando ele não encontra nada, ele tira um chicote e começa a espancar, até alguém dar glória a Deus, até achar um louco que diz assim: fala, Deus, bate, Senhor, essas coisas. E só que não tinha nenhum desses loucos lá. Eu estava lascado. Eu sei que quando eu estava lá pelos 25 minutos, eu comecei a pregar e orar. Eu falei: Jesus, me ajuda, porque eu estou perdendo as forças. Nisso, entrou pela porta da igreja uns crentes atrasados, uns 5 ou 6, escolheram uma poltrona lá no fundo, pastor. Ele sentou lá naquela poltrona. Pastor Val, quando eles sentaram, eu falei: Jesus, além de chegar atrasado, só mais geladeira chegando no meio do freezer. Mas eu continuei pregando. No primeiro jargão que eu soltei, na primeira palavra de efeito, o grupo, aqueles 6, ficaram de pé e gritaram: glória a Deus. E a igreja inteira fez assim. Até hoje eu não entendi por que isso acontece. Pergunte para o seu irmão: por que nós viramos para trás para ver quem deu glória a Deus lá atrás? Já aconteceu com vocês ou não? Se falar que não, você é hipócrita, mentiroso. O culto está daquele jeito, que não vai nem para frente nem para trás. Aí um crente valente resolve dizer glória a Deus, a igreja inteira procura ele. Eu nunca entendi porque a gente procura o crente. Pergunte por que eu não entendo. Só fala se todo mundo perguntar. Porque aquele crente louco gritou o quê? Não, ele deve ter gritado o seu nome, porque você olhou para trás. Você está num shopping center, tem 1 milhão de pessoas gritando, cantando, você não olha para ninguém. Mas se alguém gritar seu nome, você no meio da multidão, você olha, não é?
Por que na igreja você olhou para trás? Ele disse glória ao seu nome? Não, ele disse glória a quem? Mas aí eu aprendo uma coisa bonita. Pergunte o quê? Se dando glória a Deus, ele chamou a sua atenção e você não é Deus, imagine se chamou a atenção dele. Quando eu vi aqueles 6, eu falei, opa, achei minha turma. Eu fiz um teste, soltei outro jargão para ver se eles iam pular. E pularam e gritaram. Eu falei, agora eu encontrei mesmo minha tropa, né? E eles continuaram dando glória a Deus e o povo continuava olhando para trás. Mas depois do terceiro, quarto glória a Deus, ninguém mais olhava para trás. Começou a vir um glória a Deus aqui, um glória a Deus ali, outro glória. Porque esse tal de glória a Deus pega. Graças a Deus esse negócio funciona. Glória a Deus aqui e ali. Daqui a pouco a igreja inteira começou a adorar. E eu fiz igual o Pelé, aposentei no auge a chuteira. Quando estava todo mundo gritando, eu coloquei o povo em pé, coloquei uma música, um louvor, fiz aquele movimento para sair por cima. Quando eu estou descendo a tribuna, os irmãos vieram trazer DVD para eu assinar, dar um autógrafo, deixar uma dedicatória. Veio aquele grupo e eles vieram por trás e disseram, pastor, o senhor pode tirar uma foto com a gente? Eu parei de atender, todo mundo assim, venham, vocês têm primazia, têm privilégio. Eu falei assim, o senhor pode tirar foto com a gente? Eu tiro foto, faço o que vocês quiserem. Aí tirei a foto, eles trouxeram um DVD, eu estava assinando e eu fiz a pergunta, vocês são de onde? Nós moramos aqui perto. Foi, amanhã vocês vão estar onde? Por quê? Não, porque eu vou estar pregando aqui perto. Eu queria ver, queria saber como é que está a agenda de vocês. Vocês não podem estar comigo amanhã no culto? Você promete que não vai cair das cadeiras aí, não? O líder dele disse assim, pastor, vai depender do nosso padre. Até um tecladista parou de tocar no susto. Eu fiz a mesma coisa. Eu parei e falei assim, desculpa, eu não entendi direito. Vai depender de quem? Vai depender do padre João. Os crentes começaram a olhar. Eu falei, venham vocês aqui para um canto. Que história é essa de padre? Pastor, nós somos do movimento carismático. Mas não é daqueles de imitação que nós já vimos seus DVD não, viu? A gente não põe fita para aprender língua estranha, não. Nós fomos batizados escutando os seus DVDs de verdade. Eu falei, vocês são muitos, né? Nós somos uns 250. O padre liberou só nós para a gente vir comprar mais DVD seu e levar para as nossas reuniões. Pastor, quando a gente põe o fogo pega rasteiro. E eu estava escandalizado. Eu falei, mas como assim? Eu falei, não, pastor, não sei se o senhor está assim, porque o senhor está achando que nós somos católicos. Nós somos, mas nós já mandamos uma carta para a nossa arquidiocese. Queremos o batismo por imersão, estamos esperando o bispo aprovar. Maria para nós é só a mãe de Jesus. Nós gostamos dela, mas não adoramos Maria, pastor. E nós estamos pregando o evangelho com poder e glória. Aí eu falei para eles, o que vocês estão fazendo lá? Vem para cá. Aí veio o tapa na orelha, né? Pastor, aqui você já tem muita gente cheia do Espírito Santo. Aqui vocês já são avivados. Nós estamos levando o avivamento para o outro lado. Aqui cada crente de vocês é um canela de fogo. Eu falei, eles aprenderam os jargões, escutando as minhas pregações, estavam usando a minha linguagem. Mas eu estava numa igreja pentecostal que só foi avivada depois que meia dúzia de malucos entraram ali dentro. Até quando vamos desaprender o que os nossos velhos pais nos ensinaram? Um culto pentecostal sem barulho não é culto. Ah, pastor, então eu estou na igreja errada. Deve estar na igreja errada. Porque silêncio, para mim, isso só pode ser dado em ambientes públicos. Isso deve ser dado diante de um juiz de direito. Isso deve ser dado em um velório ou em uma missa. Mas em um culto onde Cristo está vivo, numa reunião onde homens e mulheres foram salvos pelo sangue dele. Alguns que aqui estão, é possível que se chacoalharmos de cabeça para baixo não tem 10 centavos de dólar caindo do seu bolso, mas se rasgássemos a sua alma, encontraríamos o Espírito Santo morando dentro de você. Eu tenho certeza que todos os que estão aqui já tiveram algum tipo de experiência com Deus. Então por que nós não nos avivamos? Como assim, pastor? É possível um avivar o outro se você junta uma brasa de fogo com outra brasa de fogo, mais uma brasa de fogo, e vem alguém para soprar sobre ela, vai virar um incêndio. E é isso que o diabo não espera de você. O diabo está olhando para nós e achando que somos crentes moderninhos demais. A modernidade tomou conta do nosso coração e agora nem pentecostais somos neopentecostais. Apelido maldito. Neopentecostal, gostamos de meia dúzia de musiquinhas que chacoalhamos o corpo para lá e para cá. Gostamos até de algum tipo de manifestação do Espírito, mas os nossos cultos estão parecendo com teatros.
Isto aqui não é um teatro. Isto aqui não é um cinema. Aqui ainda é um quartel-general. E você veio aqui se armar até os dentes para encarar os demônios que estão lá fora. O Senhor Deus nos deu armas. Existem armas que são armas da nossa milícia, armas da nossa guerra, que eu aprendi desde criança. As pessoas perguntam para mim: como é que o senhor vence as suas provas no Brasil, pastor? E olha que as minhas provas são provas com P maiúsculo. Eu venço as minhas provas porque eu nunca desaprendi o que eu aprendi no alto de montanhas: que orar, que gritar, chorar e principalmente orar em línguas estranhas. Os crentes têm dificuldade com esse conhecimento. Eu li para vocês aqui Paulo ensinando a igreja mais pentecostal que ele plantou na sua vida. A igreja de Corinto foi a igreja do apogeu do ministério de Paulo. Depois que ele plantou a igreja com Barnabé de Antioquia, ele vai para a igreja de Corinto. Ao chegar na igreja de Corinto, ele entra em uma cidade onde, tomada por conhecimentos de ocultismo, os homens também operavam com sinais, prodígios e maravilhas vindas do diabo. Não apenas coríntios, Éfeso, toda a Grécia Antiga, eles tinham cultura não apenas dos deuses pagãos, como também em feitiçaria pesada. E para encarar esses homens, para mostrar que a religião de Paulo era mais viva do que a deles, Paulo teve que subir até a sala do conhecimento de Deus. E foi Deus quem ensinou a ele. Foi o Senhor quem deu a ele a galeria dos dons do Espírito. Foi o Senhor que disse que esses dons do Espírito era para moldar a igreja, para alimentá-la e para dar a ela autoridade para vencer não homens, não carne, não sangue, mas demônios, principados e potestades. O diabo está rindo de nós. O diabo congrega conosco em alguns cultos. Não, pastor, isso é mentira. Mentira. Por que tem vezes que cai alguém endemoniado? Porque o diabo estava ali sentado conosco. Mas nem tudo toca nele. Tem louvor que não pega nele, porque não há unção. Mas tem momento que ele não suporta, porque a glória de Deus está entre nós. O que você precisa para vencer essa terra, para conquistar as suas grandes vitórias, não é a bênção de um americano, não é encontrar com um judeu de kippah na cabeça e ele botar a mão sobre a sua cabeça e te abençoar no nome de Abraão. Não! O que você precisa é conhecer o poder que você tem. Pastor, o que as línguas estranhas fazem? Vamos ver. O que fala em língua estranha edifica a si mesmo, porque o que fala em língua estranha não fala aos homens. Você não fala a homens, você fala a Deus. Pastor, e você quer uma coisa melhor do que essa? Você passa o dia inteiro no Facebook falando com homens, passa o dia inteiro no WhatsApp falando com mulheres, você passa o dia todo conversando com seu amigo. Por quê? Você se comunica porque precisa de alguma coisa. Se você não pedir água, ninguém sabe que você tem sede. Se você usando essa linguagem, você fala com homens. A minha Bíblia está dizendo aqui que quem fala em língua estranha não fala ao homem, fala ao Criador do homem. Você ainda não compreendeu. Vou tentar te explicar mais ou menos o que é isso aqui. O apóstolo Paulo está dizendo que aquele que ora em língua estranha, ele não ora com o seu conhecimento, porque o seu conhecimento fica infrutífero, porque a pessoa não sabe o que está falando. Só que o apóstolo está dizendo que quem ora em línguas ora bem, o seu espírito ora bem. Isso aqui é uma linguagem que só quem é espiritual vai entender. Não tem jeito de explicar isso aqui de maneira física, de maneira natural. Ou você crê ou você não crê. Se você foi batizado com o Espírito Santo, perdeu a oportunidade de ficar balbuciando palavras em línguas estranhas aqui. Ah, pastor, mas eu preciso de dinheiro, eu preciso de uma porta aberta, eu preciso de saúde. Pois bem, então ore em línguas, porque o seu espírito vai falar direto com o Pai, no pé do ouvido de Deus. Você já ouviu crianças quando querem contar alguma coisa que ninguém pode ouvir, só o pai e a mãe? Eles vão no ouvido do pai, vão no ouvido da mãe, segredam, cochicham. Línguas estranhas é mais ou menos isso. Quando você fala em línguas, ninguém do seu lado entende. A Bíblia diz que seria interessante se você orasse em línguas e alguém interpretasse, mas esse dom também parece que desapareceu. Já tem pelo menos uns 5, 6 anos que eu não participo de um culto onde alguém se levanta para interpretar línguas estranhas. Parece que os dons do Espírito estão se extinguindo. E a Bíblia diz que só uma força capaz de extinguir os dons do Espírito é a falta do amor. Não é somente a falta do amor a Deus, é a falta do amor ao culto, é a falta do amor ao ambiente onde nós estamos. Eu disse isso aqui no dia do Natal e repito: entrar na igreja qualquer um entra.
Colocar o corpo pesado nessas poltronas qualquer um põe. Agora entrar no culto, entrar na presença dele, começar a receber o que ele tem para dar, aí não é para qualquer um. Você só vai vencer o diabo se você sair da sua zona de conforto. Mas pastor, isso parece ser uma coisa tão obsoleta. Se eu começar a falar em línguas aqui, o amigo que eu trouxe vai achar esquisito, vai escandalizar o ímpio. O poder de Deus não escandaliza ninguém. O que escandaliza as pessoas é mau testemunho. Isso escandaliza. As coisas que você faz errada pelas ruas, pelas madrugadas, isso escandaliza. Mas quando você entra na presença de Deus e salta, e grita, e fala em línguas estranhas, e dança, não, isso não escandaliza, isso atrai. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que os homens que estão na presença de Deus têm a aptidão de falar direto com o Pai. Se você pode falar direto com Deus, no idioma que só Ele entende, por que perder tempo? Vença o diabo usando as armas que o Senhor Deus te deu. Se você foi batizado com o Espírito Santo, não espere aquele chavão das pessoas. Eu tenho que sentir alguma coisa. Sentir o quê? Não há momento para sentir nada nesse quesito. Está dentro de você. Pastor, tem anos que eu parei de falar, tem meses que eu parei de falar. Pois eu queria desafiar você a me provar por que você perdeu. Como é que você perde? Você veio do Brasil, está aqui há 300 anos, você perdeu a língua portuguesa por acaso? Pelo contrário, você adquiriu a língua inglesa. Você fala português e inglês, você pode esquecer algumas palavras, mas você não esquece o idioma. Como é que você pode esquecer um idioma que foi plantado dentro de você pelo próprio Deus? Como é que você parou de orar línguas estranhas? Não, pastor, o diabo, eu quero que o diabo vá se lascar no inferno. Ele não pode tomar aquilo que Deus dá. O Senhor te deu essa autoridade, ela está dentro de você. É você quem tem que romper, é você quem tem que orar, é você quem tem que crer, pedir e buscar. Se você não usar as armas que o Senhor te deu, o diabo irá te vencer. O que chamamos de amadurecimento pode ser sintomas de uma morte espiritual lenta. O que chamamos de autoconhecimento pode significar a falência da sensibilidade. O maior dom que nós temos é a sensibilidade. Deus deu ao homem natural 5 sentidos. Com esses 5 sentidos, o homem natural percebe o mundo físico ao redor dele. Sem os 5 sentidos, o homem tem dificuldade em viver no mundo, porque o mundo é material. É através da visão, do olfato, da audição, do paladar e do tato que nós percebemos o mundo físico ao nosso redor. Pois eu estou diante da única raça do mundo que, além de ter os 5 talentos naturais, além de ter os 5 sentidos, tem um sentido a mais. Todas as vezes que eu falo disso me arrepia. Eu falo para homens e mulheres que têm o 6º sentido. E não é um 6º sentido como se ensinaram há muito tempo, que é aquele que mulher tem, que mulher descobre tudo. Não, não é isso. O 6º sentido é uma habilidade espiritual. Para que serve ele, pastor? Ele tem a mesma função dos outros 5. Os 5 são sentidos naturais, materiais. É para sentir a matéria. E o 6º sentido é para sentir o que é espírito. É para perceber que você não está mais em Everett. O senhor é louco, pastor? Não, é só ler a Bíblia. Paulo diz que quando nos ajuntamos, uns têm salmos, outros têm cânticos, e o culto começa. Aí nós saímos da terra e entramos nas regiões celestiais. Você pode não acreditar, mas nós estamos no Santo dos Santos já tem um bom tempo. Agora deixe-me te dar um ensinamento que Deus tem me dado nesses últimos dias. Culto congregacional só existe na mente do homem. Para Deus não existe culto congregacional. Porque se Deus fosse ver o culto congregacional, Deus poderia incorrer em injustiças. Ele poderia, por exemplo, abençoar aquele que está dando glória a Deus, não porque sentiu, mas só para não ficar em silêncio, porque o outro deu também. Para Deus, Ele é tão poderoso, Ele é tão imenso, Ele é tão grande, que Ele consegue fazer deste culto um culto pessoal. Vou desenhar para você. Na mente de Deus, Ele está agora em uma sala. Nessa sala só tem 2 assentos. Um é o dele e o outro é o seu. Não entendeu? Vou desenhar. Para Deus, nesse exato momento, Ele está em uma sala fechada. Ele está sentado no trono e na frente dele tem uma cadeira. E é você que está sentado diante dele.
Pastor, se só estamos eu e Deus, por que Deus não age? Ele não age porque você não age primeiro. Deus não age, Ele reage. Pastor, por que Ele não me manda glória? Porque você não mandou glória para Ele ainda. Por que Ele não me surpreende? Porque você não surpreendeu Ele ainda. Por que Ele não me toca? Porque você não tocou Ele ainda. Comece a tocar Deus e você vai ver as coisas mudarem a sua história. O Senhor Deus pode romper com esta noite. Eu sinto cheiro de glória nesse lugar. Tem algum crente cheio do Espírito Santo que pode levantar a mão direita para o céu? Com todo respeito, agarre o ombro do irmão que está do seu lado com carinho. Chacoalhe ele, por favor, chacoalhe ela. Peça licença, mas chacoalhe com força. Diga: Deus te trouxe aqui para isso, para sacudir a sua fé, para sacudir a sua vida, para sacudir a sua história. Onde estão os canelas de fogo aqui de Everett? Deixa Deus te tomar então. Sabe o que eu queria ouvir nesta noite? Eu queria ouvir um coral de línguas estranhas. Não, eu queria ir além. Eu queria ver o que Paulo escreveu aqui no versículo 15. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Mas eu também cantarei com o Espírito. Ah, como eu gostaria de ouvir um cântico espiritual nessa noite. Não os cânticos que nós decoramos, mas uma letra nova, uma melodia nova, uma coreografia nova. E se você não gosta disso, com todo respeito, eu sou pentecostal e não nego a minha fé, não nego a minha origem, minha raiz. Está faltando azeite na sua botija. Está faltando experiência. Está faltando entrega. Está faltando fome. Está faltando desejo. Então aproveita que o céu está aberto. Atravesse a porta. Enxergue o céu pelo lado de dentro. Reaja, busque, peça. Clame. 5 minutinhos só. Poder de Deus não é uma equivalência, é uma loucura. É uma questão de sobrevivência. É uma questão de fluir de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não consegue ficar. Tem alguns crentes aqui que são da minha época. São como eu e a pastora Jussara. Estamos nos 40, né? Nós dos 40, pastor Jussara, apóstolo Uriel, nós somos de outra época. De uma época que nós não tínhamos ouro e não tínhamos prata, mas tínhamos o levanta e anda. Tem homens e mulheres aqui que estão sentados aqui, que chegaram nessa terra e sofreram mais do que muitas pessoas podem imaginar. Não tinham idioma, não tinham dinheiro, dormiam sabe Deus aonde, sofreram, ficaram doentes, não tinham apoio de ninguém, só tinha a Bíblia para se apoiar. O único momento que podia se soltar era quando entrava num culto como esse. Aí gritava, pulava, falava em línguas estranhas, orava. Aí Deus veio e te honrou. Aí você tem um carrão lá fora, mora numa casa bonita, usa essas roupas chiques, sabe até falar how are you. E aí você acha que não precisa mais de poder? Não, pastor, é uma nova maneira de adorar. Nova maneira, uma vírgula. Nova maneira. Isso é um sopro do diabo, querendo apagar a chama do Espírito do Senhor que está sobre a sua vida. Lembro-me que quando eu tinha 16 anos, eu li um livreto do pastor Jim Swaggart. Chamava-se Antes que a Lâmpada se Apague. Ele disse que estava em um culto em Nova York, e naquele culto tinha um pregador que veio lá, não sei aonde, do interior aí, e ele começou a pregar, mas com aquele fervor de antigamente. E aí ele encontrou alguns saudosistas lá dentro que entraram no mistério e começaram a pular, a gritar. E o prefeito de Nova York estava sentado bem na frente, havia sido eleito. E uma daquelas irmãzinhas saiu pulando e dançando, aquelas lá do Harlem,
começou a pular e dançar e veio perto desse prefeito e deu um passe espiritual nele. Aquilo que de vez em quando a gente vê acontecer. Já viram isso acontecer? Meu irmão faz uma oração pelo outro. Aí o pastor da igreja disse, pastor Jimmy Swaggart, chegou no prefeito para pedir desculpa a ele. Queria pedir ao Senhor desculpa por aquela mulher que veio aqui e atrapalhou. E o prefeito estava chorando, disse assim para ele: não faça isso comigo. Foi a única coisa que eu senti nesse culto. Eu cresci numa igreja assim. Eu estava com a minha mãe no culto quando Deus tomou uma profetisa dessa para falar comigo, que eu seria prefeito dessa cidade. O poder de Deus não pode ser esquecido. Um dia desse eu estava pregando em uma cruzada no Brasil, devíamos ter umas 40 mil pessoas, era um congresso de jovens em Goiânia. E no meio da pregação eu fui tomado por um sentimento de dor, uma dor que não era no corpo, era na alma, porque eu vi uma geração inteira diferente da minha. Eu tomei meu joelho no púlpito e fiz uma oração. Eu disse: Deus da minha infância, visita esses jovens. Deus da minha infância, o Deus que se revelou a mim, que se revelou a você, quando nós não tínhamos nada disso. Quando nós não tínhamos nada, exatamente nada, só tínhamos uma promessa, e a gente se apegava a ela. A promessa veio daquela irmãzinha louca, daquele irmãozinho louco, e nós só tínhamos aquilo. E olha onde você está agora. E o Senhor Deus me trouxe essa noite só para te dizer: é por isso que a sua batalha não está sendo vencida. A sua espada está enferrujada. Faz muito tempo que você não atira com a sua flecha. A sua armadura está pesada demais. O Senhor quer te treinar nessa noite. 2017 não será um ano de fáceis guerras, será um ano de batalhas pesadas, mas será um ano em que nós vamos atravessar de cabeça erguida, porque os crentes do ministério aqui estão com as suas espadas sendo afiadas essa noite. Eu desafio os pentecostais a começarem a falar em línguas estranhas comigo. Nessa noite, estamos em guerra. Todos de pé. Eu usei uma palavra de conhecimento no início dessa pregação e eu queria rapidamente explicar. Línguas estranhas não são apenas um sinal. Para mim, Marco Feliciano, que estuda a Bíblia desde criança, línguas estranhas é uma devolução, como eu disse, não total, mas de parte da autoridade que o homem perdeu no Éden. Quando Deus fez o homem, Deus deu ao homem um idioma. Não sei se você já teve curiosidade de se perguntar que idioma falava Adão. Se você pegar qualquer enciclopédia, vão dizer que a primeira língua humana foi a língua dos sumérios. Os sumerianos foram os primeiros a criar a língua que hoje o ser humano fala. Dizem que até então o homem se comunicava por gestos, por desenhos, por hieróglifos ou por desenhos em cavernas. Dizem que o homem era meio animal, um Neandertal, o homem das cavernas. E dizem que de repente o homem, quando começa a falar, se torna o Homo sapiens, o homem inteligente. Deixando o resto da história para lá, Deus fez o homem como ele é aqui. Deus deu ao homem um idioma para ele falar. E não foi a língua sumeriana, nem o inglês, nem o português. O homem falava a língua dos seres inteligentes. Pastor, e que ser inteligente havia antes do homem? Deus e os anjos. Seres inteligentes se comunicam. Como o homem é filho de Deus, quando Deus faz o homem, Deus dá ao homem o idioma dele. Adão falava o idioma dos céus. Adão se comunicava com Deus no idioma do próprio Deus. Está na Bíblia os seus diálogos. Onde estás, Adão? Senhor, eu vi que estava nu e me escondi. Em que idioma eles conversavam? No idioma do Pai, no idioma deles. Com o passar do tempo, o homem cometeu vários pecados. Perdeu o Éden, perdeu a comunhão. E é o Senhor quem vai dizer a Noé: o meu espírito não vai ficar mais na terra. Após o dilúvio, temos uma possível reconstrução do planeta, mas os homens cometem pecado. Vem Nimrod, o poderoso caçador, ele levanta uma grande torre, e os homens falavam uma língua só, a língua de Deus.
Deus olhou para baixo e disse: vou tirar do homem o poder de falar comigo. Quando a Bíblia diz que Deus confundiu a língua dos homens, no original a Bíblia diz que Deus está falando: eu vou tirar do homem o poder de se comunicar, não só entre eles, mas conosco. Ali nascem as línguas da terra, e o homem perde o idioma do céu. O homem e Deus são separados. É por isso que Deus, depois disso, vai lá em Ur dos Caldeus e pega um homem chamado Abraão, segrega ele da sua família levanta patriarcas, o último deles Jacó, e de Jacó vem as 12 tribos, e das 12 tribos o Senhor escolhe uma tribo para louvar a ele, que são os levitas. Dos levitas vem o sacerdote e o sumo sacerdote, e é o sumo sacerdote que apenas uma vez por ano entra atrás do véu do templo para falar com Deus. Deus não fala mais com ninguém, ele ensinou o idioma a poucos. Mas quando Jesus está morrendo na cruz, a Bíblia Sagrada diz que quando ele dá o brado lá na cruz, o véu do templo se rasga. O Deus que só falava com pouquíssimos está abrindo uma oportunidade, dizendo: agora eu quero falar com todo mundo. Só que falar como se o homem não sabe o seu idioma? É por isso que depois que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, diz para eles: fiquem em Jerusalém, porque eu vou devolver para vocês o que vocês perderam lá no Éden. Vou devolver para vocês o poder de falar comigo no meu idioma, de falar na minha, falar de novo comigo como eu falo. O que você tem é um poder indizível. Quando você fala em línguas, não é apenas falar com Deus. A Bíblia diz que você se edifica. O que é se edificar? Você se reconstrói, você se põe de pé. É muito profundo. E a minha linguagem, e perdoe a minha simplicidade, eu não consigo explicar mais profundo do que isso. Mas Paulo está dizendo: quem fala em línguas se edifica, se ajuda. Esse edificar pode ser aquele que fala em línguas se cura se está doente. Aquele que está em línguas, se estiver morrendo, ele recebe vida. Aquele que fala em línguas, se estiver caído, se levanta. Aquele que fala em línguas, se estiver tombado, alguém vai colocar asas nas costas dele para ele voar. Por isso que eu desafio esta igreja a usar as armas da nossa milícia. Eu quero nesse momento orar com todos. Incline a sua cabeça. Eu quero chamar aqui à frente só os que falam em línguas, todos os que foram batizados com o Espírito Santo. Quero chamar todos aqui à frente, mulheres à minha esquerda e homens à minha direita. Isso, venha de olhos fechados. Pastor Isaías, prepara aquele louvor que só vocês sabem. Venha, os homens batizados com o Espírito Santo, as mulheres, peguem nas mãos, os homens peguem nas mãos dos outros e as mulheres também. Pastor, e eu que não falo em línguas, daqui a pouco é com você. E eu que perdi as línguas, daqui a pouco é com você. Mas eu quero que você feche os olhos e comece a orar. Senhor Deus, eu posso trazê-los até a entrada do rio. Saltar nas águas é com eles. Eu posso estimular, eu posso repartir as minhas experiências, mas são minhas experiências. Tem homens e mulheres aqui, ó Pai, que estão sofrendo muito, tiveram um ano difícil. Para carregar a cruz do ministério está difícil. E o Senhor trouxe eles para dizer que eles já têm as armas. Senhor, enche os meus irmãos do Espírito Santo. Enche as mulheres desse ministério do Espírito Santo. Senhor, eu quero vê-los orar em línguas estranhas essa noite. Ah, Senhor, abre o céu, abre o céu.
especial nesta noite. O Senhor é o Deus que amplia as línguas. O Senhor é o Deus que muda o idioma. O Senhor é o Deus que pode trazer um renovo sobre esses homens e sobre essas mulheres agora. Onde houver alguém que quer, onde houver um que deseja, rasga o céu sobre eles e faz cair o poder do seu Espírito sobre nós. Agora, multiplica, Senhor. Enche.